Adolescentes, Verbo da Vida, Jardim Vitória. E aí, meu povo? Que prazer estar aqui com vocês nessa tardezinha, né? Nessa segunda-feira abençoada. Para nós, feriado bom. é verdade. Para nós foi um prazer muito grande receber esse convite do pastor Leandro, né? Para a gente estar compartilhando um pouco da nossa adolescência. O que você achou, Ana? Eu acho que a minha adolescência já faz muito tempo, né? Mas a gente tem coisas que marcaram a nossa adolescência que pode passar o tempo que for, que nós não vamos nunca nos esquecer. Bom demais. Então, assim, o Lê deu as instruções para nós a respeito de falar um pouco da nossa adolescência, que é o que você está passando aí. Apesar que você sabia, Ana, que todo mundo que nasceu do ano 2000 para cá não sabe o que é a vida sem um iPhone. Uau. Não sabe o que é a vida sem um smartphone, né? Então, falar um pouco sabe o que é um tijolão? Falar um pouco da nossa adolescência, né? Você não vai saber o que é computador velho, o que é disquete, o que é fita cassete, o que é VHS, orelhão. Eu tava lembrando esses dias que tinha um orelhão lá na igreja, lá na Renovada, lá no Higienópolis, né? Mas ele era de cartão, ele ainda era novo. Um orelhão de cartão. Você lembra, pastor Leandro? Então, gente, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. Eu queria, na verdade, ler 2 versículos antes, né? E a gente pode conversar um pouquinho, né? Para mim, se você perguntar qual que é a faixa etária, Diego, que você acha mais importante na vida de uma pessoa, eu acho que todas as faixas etárias têm a sua importância, assim como a estação. Mas eu creio que na adolescência, entre aí os 12 e 18, é um período forte de decisões, um período crucial. Justamente por causa de um período de decisões, de coisas que você vai decidir o que você vai fazer com o seu futuro, né? Ou é o tempo que geralmente ou a pessoa firma bem nos caminhos, os propósitos para os próximos anos, ou é um tempo onde essas escolhas, se não forem bem tomadas, pode acarretar muitas consequências, né? Então, assim, de modo geral, falando da vida profissional, vida conjugal, né? Tanto é que tem gente que já tem relacionamento cedo, tem gente que já tem filho na adolescência, e tem gente que já começa a trabalhar muito, não tem tempo para estudar. Então, enfim, a dinâmica é muito grande aí, mas a gente vai falar de algo básico, mas eu acredito que vai trazer um norte muito bom para vocês. Eu separei aqui 2 versículos. O primeiro está em Atos 20, 24, que diz assim, o apóstolo Paulo está falando, né? Peguei na versão NVT, ele fala, Atos 20, 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Amém? Amém. Então ele fala, minha vida não vale muita coisa para mim, a menos que eu use para completar minha carreira, né? Essa carreira é um propósito, é uma carreira, não é um passeio. Viver com o Senhor é uma vida, né? A gente mesmo estava comentando agora, vindo da igreja, como a nossa vida, como decisões, né, nortearam a nossa vida. A gente vê hoje, olhando para trás, a gente vê essa estrada, né? Exato. Mas é isso que Deus tem para vocês. Deus não tem só a solução de um problema hoje, Deus não tem só uma direção, Deus tem uma carreira para você, uma história toda que Deus quer, né, escrever para você. E o outro versículo que eu queria ler está em Salmo 139, versículo 16, que diz assim, Salmo 139, 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então a gente vê 2 versículos que provam, Ana, que Deus tem um plano para nós. Amém. Que Deus tem uma carreira, Deus tem um registro, Deus tem dias. Opa! Caiu. Caiu minha aliança. Deus. Cadê? Aqui. Achou. Tô emagrecendo, a aliança tá saindo fácil. Amém? Vamos mandar apertar. Segura aí, Jesus. Deus tem dias perfeitos para nós. Amém. Deus tem uma carreira para você. Hoje pode ser que você não veja, meu querido. Assim como eu já fui adolescente, eu não via, né, os detalhes da nossa vida hoje. Porém, alguns sinais a gente já tinha. Muitos sinais. Né? Então, assim, essas são as definições que a gente quer passar para você. A importância dessa estação que você está. Primeira coisa, é um momento crucial da sua vida. Exato. É um momento de decisões.
né? Onde você está diante de um lugar onde tem placas, onde tem caminhos, direções, e você precisa tomar a direção certa para você chegar no objetivo que você tem. A gente, contando um pouco da nossa história, eu lembro que, acho que desde que eu me lembro por gente, que acho que coisas da infância é difícil da gente lembrar, mas quando a gente se torna adolescente, a gente tem coisas que a gente não esquece mais, né? E eu lembro muito da minha necessidade de conhecer a Deus. Eu queria conhecer a Deus, eu não sabia como, né? Eu tinha esse anseio por conhecer a Deus, por viver para Deus, por cumprir os planos de Deus, e às vezes eu não sabia como. Então, uma dica que eu quero te dar é: se você tem anseios no seu coração e desejos no seu coração, procure ajuda, procure o seu pastor, procure o seu líder, e para que eles possam te nortear, para você saber aquilo que como que você pode desenvolver isso que está no seu coração? Porque sendo adolescente, às vezes é muito difícil, às vezes não, é muito difícil, porque hoje você pode não entender isso, mas mais pra frente você vai olhar para trás e falar: nossa, como era difícil, porque às vezes a gente não consegue se expressar. Nós temos desejos, nós somos cheios de sonho, mas a gente não consegue pôr para fora. Às vezes a gente tem muita vergonha porque os nossos pais não entendem, porque a nossa liderança tem medo do que eles vão achar, porque realmente o sonho de adolescente é muito grande. É uma fase que a gente sonha alto, que a gente sonha grande, que a gente tem desejos ardentes por várias coisas, inclusive das coisas de Deus. Mas a gente tem medo de não ser entendido, de não ser aceito, né? E eu queria que nessa tarde que realmente você fosse livre de tudo isso, que você procurasse ajuda, porque existem pessoas boas que querem te ajudar, pessoas que já passaram pelo que você passou, pelo que você está passando. E às vezes elas não podem te ajudar porque elas não sabem o que está dentro do seu coração, né? E foi uma fase que eu lembro que nessa época de faculdade, antes de escolher o que fazer da vida, na adolescência, né? Eu tinha um desejo muito forte, e uma coisa eu tinha certeza no meu coração, é que eu queria viver para Deus. E por isso eu tive muita dificuldade até de escolher as faculdades que eu escolhi, porque na verdade eu não queria nada daquilo. Não tô falando que isso é pra você, não, tô falando pra mim. Eu queria mesmo viver pra Deus. Foi quando a gente escolheu ir pro seminário, né? Quando eu escolhi pro seminário, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Aos olhos humanos, era uma decisão assim, que não tinha muito futuro, porque era algo que não dava dinheiro, não era uma carreira a ser seguida, mas era aquilo que estava borbulhando no meu coração, era algo forte, era algo que eu me emocionava em falar, era algo que me trazia vida, e quando eu pensava, me trazia vida, e eu fui atrás disso, me trazia paz, e eu fui atrás disso, e hoje aqui estamos, né? Nós nos começamos a namorar no seminário, né? E foi uma fase muito importante, foi uma fase crucial, o seminário nessa idade que a gente fez, né? Porque nos poupou de muita coisa, e muita coisa que a gente vive hoje são coisas que nós geramos quando nós éramos adolescentes, coisas que Deus falou quando nós éramos adolescentes. Exatamente. Então, assim, é uma fase que você vai gerar o que você ora hoje, o que você sonha, o que você realmente tem no seu coração e arde no seu coração, e você gera isso vai ter resultado. Você pode achar que não, mas vai ter resultado. Mesmo um culto, vou dar um exemplo prático. Um culto onde o poder de Deus se manifesta, onde as pessoas caem, onde as pessoas oram em línguas, tal. Você pode até nem não ter noção de muita coisa que está acontecendo, mas eu tô te dando uma dica: entra no mover de Deus, porque grandes coisas Deus vai falar nesses cultos, coisas que vão acontecer há anos pra frente. Só que você precisa estar preparado, porque se você não tiver antenado agora, pode ser que você perca de viver coisas que Deus tem preparado para você. Muito bom. Desculpa aí, pastor. Nada, desculpa nada, tamo junto, aqui é um bate-papo nosso. Que saudade de vocês aí, né? Yes. A igreja deve estar linda do verbo aí. Bom demais. Então, irmãos, a primeira coisa é entender o tempo crucial que vocês estão vivendo. Entender a importância dessa estação que se chama adolescência. Exato. Esse é um tempo que não vai voltar atrás. Não, graças a Deus. Esse é um tempo que vocês precisam entender. É o tempo que vocês precisam entender a importância das suas decisões. Exatamente. Coisas que vocês estão fazendo agora. Então vão determinar o futuro de vocês. Desculpa, mas são assim, vai determinar coisas drásticas. Exatamente. Vamos falar de coisas práticas. Se você hoje decide
roubar, você pode ser preso. E isso vai ser uma consequência drástica que pode mudar a sua vida de uma vez por todas. Engravidar? Se você engravidar, vai mudar a sua vida drasticamente e vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Então, são coisas práticas da adolescência. Assim, coisas que você faz força hoje para você não precisar fazer tanta força depois. E a força que eu digo assim, é força no espírito e é força na sua alma, para você segurar a sua alma, porque olha, vou falar uma coisa pra você, essa pessoa que você tá namorando hoje, ela pode não ser a melhor pessoa de Deus, mas você acha que ela é, você acha que ela é a única pessoa que pode fazer você feliz. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Você acha que se essa pessoa terminar com você, você vai morrer. Eu falo pra você, querido, isso não existe. Isso é algo que tá na sua cabeça de adolescente, que tava na minha cabeça de adolescente, que tava na cabeça de adolescente do pastor, mas que passa. Isso, vou te falar o que chama hormônio. E passa. Você quer pegar a guerra? Não. Qualquer coisa, você vai lá. Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês, a gente queria passar para vocês, é entender esse tempo crucial que vocês estão vivendo. É um tempo que você não pode olhar para o presente apenas. Exato. Porque as decisões que você toma olhando para o presente somente, é uma decisão muito medíocre, muito pobre. Você tem que pensar no futuro, você tem que pensar aonde que essa decisão vai me levar. Né? Se eu tomar essa decisão, aonde que isso vai me levar? Se eu escolher fazer isso, para onde isso vai me levar? Então sempre considera, entendendo esse momento de ser crucial, você sempre vai considerar a opinião do seu líder, do seu pastor, dos seus pais, dos seus amigos. Ora a Deus, pede ajuda, Deus vai falar para você. Eu te garanto que Deus fala, e Deus já falou, e Deus está falando no seu coração. Com as nossas vidas foi assim. Eu e a Ana, nós somos missionários. Deus tinha um chamado para nós missionários, né? Então, desde sempre você fala, Diego, quando que você entendeu isso? Quando eu tinha 12, 11 anos de idade, na minha adolescência. Foi quando a gente foi chamado, foi quando eu fui chamado para viver para o Senhor, assim como a Ana, de uma maneira como missionário. Então Deus, Ele sempre vai guiar, Deus sempre vai estar orientando você. Exato. A gente precisa entender esse tempo crucial, pensar um pouco no futuro, pensar na importância do tempo que nós estamos agora e entender que essas decisões vão afetar o futuro nosso. Vão, com certeza. A outra coisa que eu quero falar para vocês, para a gente já caminhar para os finalmente, é gaste tempo com a igreja, gaste tempo servindo com as pessoas da igreja, gaste tempo com os ministérios da igreja. Isso mesmo. A gente, quando estava crescendo na adolescência, a gente servia, a gente servia aonde dava, no que precisava. Porque, eu vou te falar, cada dia que você gasta aí na igreja, cada hora que você investe aí na igreja, que você gasta na igreja, é uma hora menos que você vai estar no mundo, é uma hora menos que você vai estar lá fora. Então é de extrema importância que você esteja envolvido na igreja. Eu estava envolvido no departamento de dança, departamento de multimídia, no som. Irmãos, eu já fui envolvido em tudo que área possível que existe na igreja, porque eu descobri que na igreja ali é o meu ambiente, é ali que eu tenho que ficar, é ali que vai ser minhas amizades, é de lá que eu vou achar minha esposa, é de lá que eu vou... Esse é o ambiente que eu me sinto em casa, minha segunda casa, se não a primeira, é a igreja. É esse ambiente, né, eu falando como adolescente. Eu lembro de que todo dia à noite tinha alguma coisa na igreja. Era grupo de discipulado, era coreografia, era louvor, era ensaio de louvor, era dança. O que tinha, a gente estava envolvido. E o resultado disso, irmãos, é o que você está vendo aí. Eu, o pastor Leandro, né, os nossos amigos do ministério. Hoje nós estamos com a nossa família, estamos, né, nessa carreira que Deus tem para nós. Não acha que isso vai chegar do nada. Existe um processo, existe um tempo. Então eu quero falar repetitivamente duas coisas só para vocês. Entenda o tempo crucial que você está vivendo, né? Sabe quando você está numa estrada e você chega e ali tem as direções. Dá para você ir reto, esquerda, direita, ou mais direita, mais para esquerda. Ali tem aquele monte de placa, né? Na nossa vida pode ser o quê? Relacionamento, trabalho, faculdade, né? Família, o que investir, o que fazer, que profissão fazer. Irmãos, queridos, vocês não estão sozinhos. Deus colocou o Espírito Santo dentro de vocês. Vocês conhecem a voz de Deus. Você conhece, a Bíblia fala que Ele é nosso pastor e nós conhecemos a voz dEle. Fique em paz, fica tranquilo. Você vai saber a decisão certa que tomar. E essa decisão certa, você pode ter certeza que o seu pastor, seus pais
né, sendo cristãos, eles vão entender, eles vão te apoiar, e ora a Deus, Deus vai mandar pessoas que vai te ajudar nesse caminho. Então, esse crucial, eu vejo como um eixo, sabe? Um eixo que você coloca a direção, assim como um avião, né? A gente sempre gosta de dar o exemplo do avião. O avião, ele tá lá em cima, ele não vê nada, é tudo nuvem, não dá pra gente, não tem placa, né? Não tem rua, não tem lombada, sabia que não tem lombada, né? O avião, ele tá lá, ele não vê nada. Aquela cabinezinha é só para ver alguma coisa ali, aterrissar ou se decolar, mas o uso dele é muito pouco. Ele é guiado mais pelo compasso, pelos os instrumentos ali de orientação. Então, dessa mesma maneira, você precisa saber qual a sua orientação agora, para onde eu vou, né, armar aqui meu eixo, porque vai dar o destino certo. Você sabia que se um avião sair 5 graus de distância, né? Pô, 5 graus não é nada, né? 90 graus isso aqui, 45, né? 15. Imagine 5. 5 é bem pequenininho. Mas você pode achar que isso é um pouco... Você está fora só 5 graus hoje. Mas depois de 10 horas de viagem, depois de uma vida... Presta atenção. Depois de uma vida vivendo nesse grau fora... Você vai olhar para trás, você vai chegar num destino totalmente diferente do qual você queria. Exato. Então, assim, vamos alinhar, vamos ficar no grau que Deus tem para nós, vamos tomar a decisão certa, porque eu vou te garantir, Deus está no seu futuro, Amém. Deus está no seu presente, Ele criou você para viver dias maravilhosos, você foi criado, você foi gerado, você está neste lugar, porque Deus tem um propósito para você, Deus tem uma missão para você, Deus tem uma tarefa para você. Você não é um acidente, você não veio do acaso. Deus tem vidas que dependem da sua consagração a Ele, das suas escolhas hoje. Então pensa nesse avião, pensa, estou com algum grau fora, porque eu quero tomar essa decisão certa para que daqui a tempos, daqui a anos, Deus possa revelar, me trazer o plano dele, revelar para mim o plano dele para mim, né? Aonde quer que seja. Então fica tranquilo, entenda esse tempo crucial. E segundo, vou repetir, se envolva na igreja. Um dia mais que você está na igreja é um dia menos que você está no mundo. Né? Fica na igreja. Adolescente precisa de amigos, de família, precisa da turma dele, precisa dos seus amigos para conversar, para distrair, para jogar videogame, para brincar, whatever. Precisa disso. Não que os seus amigos sejam de dentro da igreja, seja dentro da igreja, a sua amizade. Porque, irmãos, aquela frase é verdade. Diga quem tu andas e eu te direi quem tu és. Né? Então essa associação, os nossos amigos, tá com a sua filha? Quem Deus escolhe, as pessoas que a gente escolhe para andar junto, vão influenciar o nosso futuro. Né? Talvez você é uma pessoa boa, tenha os princípios corretos, mas está com as pessoas erradas. As más conversações corrompem os bons. O versículo bíblico diz isso. Mas as boas conversações, elas trazem coisas boas, As más conversações corrompem os bons costumes. Isso é muito forte. As conversações, elas trazem direção. Edifica, né? Edifica. As pessoas certas edificam. Eu queria acrescentar um negocinho aí, que foi muito bom pra mim, pra você, como adolescente, que é o fato de orar em línguas, né? Opa. Que arroto foi esse mesmo? Orar em línguas. Orar em línguas. Gente, como é importante. Como é importante você estar gerando seu futuro no Espírito, porque não tem ninguém. A palavra diz que o Espírito Santo, ele conhece o coração de Deus. E ele está dentro de você. Então, se você tiver qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de coisa que você não entenda sobre a sua vida, poxa vida, eu tô passando por essa fase, mas nem eu tô me reconhecendo, nem eu me conheço. Eu vai orar em línguas, que o Espírito Santo, ele conhece o coração de Deus. Deus vai falar o seu coração. Ele vai trazer coisas para você que você vai ficar passado, que você vai ficar abismado, coisas que vão acontecer, vai trazer promessas no seu coração, coisas que você vai poder se segurar em momentos difíceis, porque quando o pastor falou que a adolescência não volta atrás, eu falei, ai, graças a Deus, por quê? Porque é uma fase muito difícil, para quem? Para todo mundo, para os pais do adolescente, pro pastor do adolescente, pro próprio adolescente, porque você sabia que a adolescência nem existia no passado, essa palavra adolescência? Você passava de criança para adulto, né? Você começava a trabalhar muito cedo, você começava a se vestir como adulto muito cedo, não existe essa nomenclatura. A adolescência, ela é nova, ela é de poucos séculos atrás. Então, assim, eles começaram a entender que existe essa diferença nesse estágio da vida que precisa de uma atenção maior.
né? É um momento que você não é nem criança, nem um adulto. E muitas coisas estão mudando dentro de você que você nem mesmo tem noção do que está acontecendo. Mas o que você vai gerar hoje, na adolescência, é o que vai ser crucial para sua vida depois. E vai ter coisas que não adianta, não vai ter como voltar atrás. Então, ora em línguas, principalmente nessa fase que a gente tá, querendo namorar, querendo casar. Meu, escolha direito, escolha uma pessoa direito, não case com qualquer um, não case com um rosto bonito, não case com um corpo bonito, porque tudo isso passa e isso não segura casamento. Você tem que se casar, você tem que procurar uma pessoa para casar, uma pessoa, em primeiro lugar, uma pessoa que seja completamente apaixonada por Deus, uma pessoa que ame mais a Deus do que ela própria ama você. Então, procure você orar em línguas. Os 2 conselhos do pastor foi que para você entender o momento crucial e se envolver na igreja. O meu ore muito em línguas e tome cuidado com quem você vai casar. Não ache que essa pessoa aí é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, porque não é. Eu te garanto, vai passar, essa paixão passa, você vai conhecer outra pessoa que vai ser a pessoa de Deus, ou essa pessoa é a pessoa de Deus, não tô falando que você tem que tomar muito cuidado, tá bom? É um momento da nossa vida que a gente quer tudo pra ontem, que a gente não tem muita paciência com as coisas, mas eu vou falar uma coisa pra você. Tenha paciência, ore em línguas, espere um pouquinho que vale a pena. Vale muito a pena. Olha que Deus me deu, gente. Ui, cadê a máscara da menina? Vale muito a pena. Olha o que Deus me deu. Olha, gente, só eu apaixonado por esse homem de Deus aqui. E ele, quando eu comecei a namorar com ele, ele era um adolescente. 18. Era quase um adolescente. 18. Viu? Mas são esses conselhos que a gente tem pra dar pra vocês. Não vai faltar nada. Não vai. Se você está buscando aquilo que Deus está te dando como orientação, se você está andando em obediência, né, não vai te faltar nada. E eu queria, antes da gente encerrar, dizer que você tem pessoas maravilhosas aí na igreja. Exato. Pastor Leandro, Kelly, né, os seus líderes aí, são pessoas maravilhosas que Deus tem colocado para te abençoar. Use e usufrui desse direito que você tem. O que a gente mais quer, o que eles mais querem como liderança é te ajudar. Exato. É ver você fazendo as escolhas corretas, é vendo Deus honrando você porque você decidiu honrar a palavra. Exato. Irmãos, você não é único, você não acha que o seu caso é o único, não acha que você é vítima da situação, não. Deus, ele é fiel. Qualquer um que aprende os princípios da palavra e segue, ele será honrado. E assim nós declaramos para você. Pai, declaramos sabedoria, graça. Obrigado por esse momento com os nossos adolescentes do Jardim Vitória, ó Pai. Nós declaramos a tua sabedoria, ó Pai. Se essas palavras tocaram o coração deles, ó Pai, nós declaramos que eles vão tomar as decisões corretas. Nós declaramos paz sobre a vida deles, ó Pai. Repreendo todo espírito de morte, todo espírito, ó Pai, que está trazendo confusão e dúvida. Eu declaro clareza para que eles possam ver e tomar as decisões corretas na vida deles. Amém. Obrigado, porque existe ali pessoas chamadas pelo Senhor. Amém. Evangelistas, pastores, profetas, mestres, apóstolos. Em nome de Jesus, nós declaramos você respondendo ao chamado de Deus que Ele planejou para você. Não se esqueça, apóstolo Paulo diz em Atos, não tem valor nenhum a minha vida, a menos que eu viva para cumprir a carreira que Deus planejou, proporcionou para mim. Amém. Deus te ama, nós te amamos e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Beijão, foi um prazer estar com você. Isso aí, beijo. E bye.